Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Juliano e no bate-papo de hoje nós vamos tratar de um dos temas mais complexos que nós temos dentro do direito penal parte geral. Na minha opinião, mais difícil do aluno conseguir entender e é um dos que mais me exige, na hora de dar essa aula. Eu ponderei um pouco se seria possível fazer isso de uma forma de bate-papo, que é aquela nossa conversa mais informal, que a gente consegue trabalhar os assuntos do direito penal sem que você precise ficar prestando muita atenção aqui em mim, A gente sempre poder precisar utilizar slide, quadro e tudo mais, e a gente vai conversando sobre esses temas e a gente vai destrinchando o conteúdo de forma que você vai aprender sem tanta dificuldade assim. Eu vou tentar encarar esse desafio e espero que você curta então. E falando em curtir, por favor, deixe o seu like nesse vídeo, isso ajuda demais o nosso canal, tá? Você é incrível, você que faz esse canal crescer hoje. A gente chegou a 40 mil inscritos. É uma coisa que eu nunca imaginei, em menos de 2 meses a gente chegar a um número tão grande assim. E falando em inscrito também, se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor se inscreva. Você vai ter bastante conteúdo jurídico aqui, a gente fala muito sobre concurso público. Eu acho que você vai aproveitar bastante esse canal. Ative o sininho e, se possível, também compartilhe esse vídeo. É você que faz esse canal crescer. Muito obrigado, então vamos começar o nosso vídeo então, Vamos então entender um pouquinho melhor do que seriam essas tais discriminantes putativas, que até o nome já é meio estranho, Porque quando eu penso em discriminantes, eu vou separar o conceito para ficar mais fácil de você conseguir entender o que é discriminantes putativas. As discriminantes são espécies de excludentes de ilicitude. E a gente já trabalhou muito sobre isso, Tem vários vídeos meus aí falando sobre excludente de ilicitude. E nós sabemos que a ilicitude é o segundo degrau que nós temos lá na teoria do crime, Na minha escada do crime é o segundo degrau. A ilicitude é a contrariedade ao direito. E quando eu tenho, então, uma causa de exclusão da ilicitude, quer dizer que eu tenho uma conduta que, apesar de típica, ela não é considerada contrária ao direito. E dentre as excludentes de ilicitude que nós temos no Código Penal, aliás, a gente tem outras fora do Código Penal, aliás, listadas na parte geral, nós temos o artigo 23, o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Já tem vídeo a gente também trabalhando esses excludentes de licitude. Então, quando a gente pensa em excludentes de licitude, nós podemos dizer que nós estamos trabalhando as chamadas discriminantes. Tá, Juliano, mas o que então seria esse termo putativa, Putativa dentro do direito quer dizer imaginário. Então, putativo é sinônimo de imaginário. Então, discriminantes putativas seriam causas excludentes de licitude imaginárias? Exatamente isso, tá? E de que forma a gente poderia pensar, então, uma discriminante putativa? Vou dar um exemplo. Legítima defesa putativa seria uma situação em que a pessoa imagina que está agindo em legítima defesa, ou seja, que ela está sofrendo uma injusta agressão, mas na realidade ela não está sofrendo nenhum tipo de agressão, por isso é chamado de legítima defesa putativa. Juliano, é possível que haja discriminante putativa em relação às outras excludentes de licitude? Claro. Estado de necessidade putativo. O indivíduo ele acredita que está numa situação de perigo atual quando realmente não está, ok? Então teria um estado de necessidade putativo. Estrito cumprimento do dever legal putativo. Também poderia imaginar eu acreditando que estou agindo, cumprindo o meu dever legal como agente público e não tenho uma situação imaginária. Todas as excludentes de licitude poderiam, então, levar a uma situação de putatividade, tá? Não haveria problema nenhum. Então, quando você pensa em discriminantes putativas, ela é um gênero que comporta as espécies que eu acabei de mencionar com você. E qual que seria, então, o impacto de uma discriminante putativa em relação ao direito penal? Porque isso é muito importante. Para e pensa, porque se o indivíduo ele está agindo, ele acredita pelo menos que está agindo em uma dirimente, uma discriminante, uma excludente de licitude, ele acha que ele está fazendo certo, concorda comigo? Tanto que ele acredita que ele não vai praticar nenhum crime. Ele conhece às vezes o fato típico, mas ele acha que naquela situação ele está protegido pelo próprio direito. Então é muito importante saber o que vai acontecer com essa pessoa, tá? E onde que eu trato a chamada discriminante putativa? Você sabe que nesse tipo de vídeo eu tento limitar ao máximo a leitura da lei, mas aqui alguns artigos eu tenho que ler. Na realidade aqui quando a gente falar de discriminante putativa, eu vou falar apenas de um artigo e você vai entender isso muito bem. Vamos lá. Artigo 20, parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que se existisse tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Isso daí a gente tem aí na mesma leitura do parágrafo 1º o chamado erro de tipo, que a gente trabalha bastante. Erro de tipo e erro de proibição. Na realidade aí a gente tem e por isso que eu quero que você entenda isso muito bem, que parece muito confuso. O artigo 20, parágrafo 1º, trata exatamente das chamadas discriminantes putativas. E como é que isso vai funcionar então, Juliano? Por quê? Porque as discriminantes putativas, e é aqui que
o aluno tem mais dificuldade é entender qual é a sua natureza jurídica, qual é a consequência que nós temos da discriminante putativa. E o problema todo tá que as consequências vai depender da espécie de discriminante putativa que nós temos. Não entendeu nada, né? Eu sei que está muito abstrato e eu vou explicar isso de uma forma mais tranquila que você não vai se perder. Por quê? Porque quando eu penso na discriminante putativa, eu consigo imaginar pelo menos 3 espécies, 3 situações em que eu poderia ligar uma discriminante putativa. Sério, Juliano? Sim, porque como você bem entendeu, discriminante putativa é uma situação em que o agente imagina estar protegido por uma causa de exclusão de licitude, quando na realidade ele não está. Quais seriam as 3 situações em que o agente poderia imaginar estar agindo em uma excludente de licitude? Primeira que eu posso falar para você é em relação à existência da própria causa de exclusão de licitude. Como assim, Juliano? Explica isso melhor. Claro que eu vou explicar para você. A existência da causa de exclusão de licitude também pode levar à discriminante putativa. Por exemplo, eu acredito lá que... Vou dar um exemplo bem tranquilo para você conseguir entender. Meu pai está em estado terminal de câncer, vamos supor, e daí ele está sofrendo muito e eu sei que ele vai acabar morrendo dentro de alguns dias. E ele está numa agonia danada. E eu vou lá e mato, né, desligo o aparelho do meu pai e pratico a chamada eutanásia. Sem eu saber que a eutanásia é proibida no Brasil. Eu acho que seria uma causa excludente de licitude. Entenderam isso? Então, ou seja, eu pratico a eutanásia porque eu achava que isso daí seria permitido. Que apesar de eu praticar um fato típico, né, que seria um homicídio, eu matei alguém, eu não estaria agindo contra o direito, porque a eutanásia seria uma forma de mitigar a dor do meu pai e que o direito poderia autorizar. Só que não existe essa causa de exclusão de licitude no direito penal brasileiro. Se você pratica eutanásia, você vai responder pelo homicídio. Então percebam bem que eu tenho uma discriminante putativa. Eu achei que existia nessa situação uma causa de exclusão de licitude. Então, por conta disso, eu tenho ali uma discriminante putativa em relação à existência dessa causa. Ok? Agora, quando eu ensinei para vocês o tal do erro de tipo, eu mencionei para você que o erro de proibição, eu mencionei com vocês que o agente, no erro de proibição, ele sabe exatamente aquilo que ele está fazendo, né? Ele conhece os fatos, ele tem real percepção dos fatos e ele age, só que ele age acreditando que aquilo que ele está fazendo não é contrário ao direito. Ele não sabe que aquilo é proibido, ele não sabe que ele está agindo em erro de proibição. Então, se você perceber bem, essa discriminante putativa em relação à existência da causa de exclusão de licitude é um desconhecimento da ilegalidade, da ilicitude do meu fato. Então, olha que interessante, a discriminante putativa em relação à existência de uma causa de excludente de licitude é uma espécie de erro de proibição, porque eu não sabia que aquilo que eu fiz era proibido. E essa espécie é chamada de erro de proibição indireto. Então, quando eu falo de discriminante putativa em relação à existência de uma causa de excludente de licitude, erro de proibição indireto. Bacana? Eu sei que parece abstrato, mas se você acompanhar bem, pausa e volta, você vai conseguir entender o que eu falei. Agora, qual seria uma outra situação que eu teria então? Uma segunda situação que eu teria uma discriminante putativa é quando eu conheço a causa de exclusão de licitude. Conheço ela, tá? Então eu sei qual é a causa de exclusão de licitude, só que eu me equivoco em relação aos limites dela. Uma coisa eu não sabia que ela existe, né? Ou seja, eu acho que existe, ela não existe. Outra coisa é eu saber que ela existe, só que eu erro em relação a até que ponto eu posso utilizá-la. Eu erro em relação ao limite da excludente. Olha que interessante, uma coisa em relação à existência, outra coisa em relação ao limite. Juliano, mostra um exemplo para ficar mais fácil de eu conseguir entender? Sem problema nenhum. Um bom exemplo que é discutido muito hoje é a chamada legítima defesa da honra. Você sabe que quando você sofre uma injusta agressão, você pode agir em legítima defesa. Isso é normal e é natural. O direito te autoriza isso. Isso é uma causa excludente de licitude. Agora, a legítima defesa da honra, principalmente em relação ao feminicídio, né, ela não é tolerada. Isso foi decidido recentemente pelos tribunais superiores e eles refutam essa tese. Então vamos supor que eu sei que existe a legítima defesa, só que eu achei que em relação, por exemplo, eu tomei um chifre, e daí eu resolvo matar tanto a minha esposa, né, enfim, tanto minha namorada e tanto também um amante dela, né. Nesse caso, eu posso alegar legítima defesa? Não, né, porque apesar de eu ter sofrido uma injusta agressão, há aí um flagrante excesso em relação a essa excludente de licitude. Então, neste caso, eu erro em relação aos
limites que eu tenho da excludente. Não é a existência, é o limite de aplicação. Neste mesmo caso, você percebe bem que é bem parecido com a existência. E por que é parecido com a existência? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou atirando, matando lá a minha a cachorrona, né? Que está me traindo, e também o amante nessa situação. Então, percebam que eu sei exatamente o que está acontecendo. Eu sei que eu sou corno. E daí eu vou e atuo. E eu sei que existe a legítima defesa. Só que a legítima defesa não permite que eu vá e mate essas duas pessoas, ok? Então, é essa situação que eu gostaria que você conseguisse enxergar. Nesse mesmo caso, como se parece muito com a existência, eu erro em relação não aos fatos, mas à aplicação do próprio direito, ok? Então, novamente, em relação aos limites, eu tenho um erro de proibição, que também será chamado de erro de proibição indireto. Então, pera lá, só para sedimentar isso na tua cabeça. As duas primeiras espécies de discriminantes putativas que eu tenho, que é quanto à existência da causa excludente de licitude e quanto aos limites dessa causa excludente de licitude, eu vou poder alegar o que eu chamo de erro de proibição indireto. E quais são as consequências que nós temos do erro de proibição, seja direto ou seja indireto? No caso do erro de proibição, se ele é desculpável, excusável, eu tenho isenção de pena. Então eu sou isento de pena. Agora, se ele é indesculpável ou inexcusável, eu não tenho isenção de pena. Nesse caso, eu tenho uma redução da pena, ok? Então perceberam aí que quando eu falo de discriminante putativo em relação à existência ou limite, eu tenho um erro de proibição direto. E a consequência do erro de proibição indireto é que se ela for excusável, isento de pena, e se ela não for excusável, eu tenho uma redução de pena. Agora, o pulo do gato, e é onde todo mundo se confunde, é em relação à discriminante putativa a discriminante putativa em relação aos pressupostos fáticos. E aí você fala, ficou confuso isso aqui. Eu vou te explicar. Vocês perceberam que as duas causas são discriminantes putativas, né? Eu acho que estou agindo como excludente de licitude, mas de fato eu não estou, porque uma não existe e a outra eu errei em relação aos limites. Agora, em relação aos pressupostos fáticos, eu quero que você preste bastante atenção. No caso dos pressupostos fáticos, eu conheço a lei. Eu tenho bom domínio do conteúdo jurídico, da legislação, ok? Só que eu me equivoco em relação ao que está acontecendo. Como assim, Juliano? Me dá um exemplo. Eu sei que eu posso agir em legítima defesa e eu conheço os limites da legítima defesa. E daí vamos pensar numa seguinte situação que eu te encontro na rua e você é meu inimigo mortal e vice-versa. A gente não se gosta, a gente já se ameaçou de morte, né, reciprocamente e tal. E a gente se encontra numa rua deserta e eu sei que você anda armado, eu também ando armado. E daí a gente fica naquela situação de faroeste, né? Eu olho pra você, você olha pra mim e de repente eu percebo que você tá botando a mão na cintura. Quando eu vejo isso, eu saco a arma mais rápido que você e dou 2 tiros em você e você cai morto, né? Qual vai ser minha tese de defesa? Que eu estou agindo em legítima defesa porque eu iria sofrer uma injusta agressão. Quando eu chego perto do seu cadáver, eu percebo que você não está armado. Você só ia pegar o seu celular que estava tocando no silencioso. Ele estava vibrando, você ia pegar o celular e eu achei que era uma arma. Olha que interessante. Nessa situação, se você estivesse puxando uma arma, eu poderia alegar legítima defesa? Sem problema nenhum. Eu estaria agindo exatamente conforme a lei me permite. Eu tenho conhecimento do que eu estou fazendo. Só que eu me equivoquei em relação aos fatos. Você não ia sacar uma arma, você ia pegar um celular. Então eu tenho uma falsa percepção da realidade. É uma discriminante putativa? Sim. Porque eu não poderia ter uma excludente de licitude nesse caso, porque não é uma injusta agressão verdadeira. Foi uma injusta agressão putativa, eu achei que fosse e não é. Percebam que isso é uma situação muito diferente do que eu falei agora há pouco com vocês. Por quê? Porque no que eu falei agora há pouco, eu sabia o que estava acontecendo, os fatos eu conhecia, mas eu errei em relação ao conhecimento da norma, do conhecimento, não da lei, mas do que é certo e errado, da minha falha, né, na potencial consciência da licitude. Agora, em relação a essa nova situação, que é os pressupostos fáticos, eu conheço o direito, tá? Eu sei os limites das causas excludentes de licitude e eu sei quando elas existem ou não. Só que neste caso eu erro em relação à realidade, aos fatos. E eu falei para você quando eu ensinei erro de tipo, que o erro de tipo é quando eu erro em relação às elementares do tipo penal e elas estão associadas a uma falsa percepção da realidade. Então perceba que em relação a essa terceira modalidade discriminante putativa, ela se afasta do erro de proibição e se aproxima do erro de tipo. E por conta disso, porque a gente adota a teoria limitada da culpabilidade no Código Penal brasileiro, em relação a essa última espécie, eu não tenho erro de proibição indireto, eu tenho um erro de
tipo, porque eu tenho uma falsa percepção da realidade que me leva a crer que eu estou agindo em legítima defesa, em estado de necessidade, porque eu não analiso bem os fatos. Então, se por se parecer muito mais com uma situação de erro de tipo, admite-se então que neste caso eu não tenho erro de proibição, eu tenho um chamado erro de tipo permissivo. E nós sabemos que o erro de tipo leva ao quê? A exclusão do dolo sempre, e quando ele é excusável, eu também afasto a culpa. Agora, quando ele é inexcusável, eu respondo pela modalidade culposa, se assim existir. Eu sei que esse tema não é fácil, é complexo, mas para amarrar e fechar exatamente aquilo que eu acabei de falar, eu vou dar uma rápida revisão daquilo que a gente falou. Discriminante é uma causa excludente de licitude. Discriminante putativa é uma causa excludente de licitude imaginária, que eu acho que estou agindo em legítima defesa, mas quando legítima defesa não. Acho que estou agindo em uma excludente de licitude quando na realidade eu não estou. Não é? Agora, eu tenho 3 espécies de discriminantes putativas. Quais são elas? Em relação à existência dessa causa de exclusão de licitude, por exemplo, quando eu acho que posso praticar uma conduta que seria enquadrada como legítima defesa, quando o ordenamento jurídico não o autoriza. Deu o exemplo da eutanásia. Como está relacionado a um conhecimento jurídico, na realidade, um saber de certo e errado, eu tenho o chamado erro de proibição, que vai ser chamado de erro de proibição indireto, ok? Agora, em relação aos limites dessa causa excludente de licitude, eu conheço a causa excludente de licitude, mas eu não sei até o que ponto ela alcança, e eu vou extrapolo. E daí eu vou responder também por erro de proibição indireto. Agora, o lance que a gente tem que tomar cuidado é em relação à terceira espécie, que é a discriminante putativa em relação aos pressupostos fáticos, em relação aos fatos. Pressupostos fáticos seria em relação a isso, tá? Em que eu tenho uma falsa percepção da realidade e acho que estou agindo como excludente de licitude, quando na realidade não. Tá? Porque se fosse aquilo que eu pensei que estava correndo, sim, não teria problema nenhum. Só que eu acabo equivocando. Eu dei o exemplo aí da gente ser inimigo mortal. Neste caso, a discriminante putativa vai ter uma outra natureza jurídica. Não vai ser um erro de proibição. Vai ser um erro de tipo, que a gente vai chamar de erro de tipo permissivo. E a consequência disso que vai afastar o dolo e permitir a culpa se for inexcusável. Espero que você tenha entendido muito bem esse tema, tá? Eu sei que ele não é fácil. Se você sentir um pouco de dificuldade, assista o vídeo que eu fiz de erro de tipo e assista o vídeo que eu fiz de erro de proibição e depois você venha para discriminante putativa. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixe seu joinha aí, se inscreva no nosso canal e, se possível, também compartilhe esse vídeo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Valeu!